Passando então agora para as considerações térmicas, nós fazemos aquela mesma análise preliminar envolvendo o escoamento interno, né? Quais são as perguntas que nós temos que fazer na hora de resolver um problema a fim de classificar aquele problema, né, de escoamento interno? Então, as mesmas perguntas feitas na parte hidrodinâmica, né, que falavam, por exemplo, do regime de escoamento, né, se o escoamento era laminar ou turbulento, elas são válidas aqui também para a parte térmica. Da mesma forma, considerações sobre o desenvolvimento do escoamento, né? Então, notem que a gente está categorizando o problema, né, a fim de encontrar métodos específicos para resolvê-lo. Então, se o escoamento for laminar com transferência de calor, né, nós vamos ter uma série de correlações, uma série de métodos, de ferramentas para resolver aquele problema, né? Então, ele pode ser laminar em desenvolvimento. Então, vai existir um determinado conjunto de relações que vai permitir a resolução daquele problema. Ele pode ser turbulento, plenamente desenvolvido. E plenamente desenvolvido pode ser termicamente, eu quero dizer que ele vai ser termicamente e hidrodinamicamente desenvolvido, né? Sendo que o problema pode ser, por exemplo, hidrodinamicamente desenvolvido, porém ainda em desenvolvimento do ponto de vista térmico, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? E além disso, né, além dessas considerações que são comuns à parte térmica e à parte fluidodinâmica, nós temos considerações específicas da parte térmica, né, que tem a ver com as condições de contorno. Então nós podemos ter, por exemplo, condição de contorno de temperatura prescrita na parede do tubo, né, e condição de contorno de fluxo de calor prescrito na parede do tubo. Então a primeira delas, nós estamos fixando o potencial, né, que é a temperatura na parede do tubo, e no outro a sua derivada, né, que é o fluxo de calor na parede do tubo. O comportamento da temperatura média do escoamento, ele é significativamente diferente para essas duas condições, tá? Para essas duas condições de contorno. E a gente vai ver que elas são as condições básicas, né, as condições de contorno mais fundamentais da parte térmica, tá? Então, avançando aqui um pouco mais, né, nós podemos representar o desenvolvimento da camada limite térmica de uma maneira bem análoga àquela que foi feita para o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um tubo circular ou um canal entre placas, né? O fluido entra aqui em x igual a 0, com um perfil de temperaturas uniforme, de temperatura inicial, né, TI, uniforme na seção transversal, e ele é submetido, nesse caso aqui da figura, a um resfriamento pela parede, ou seja, a parede é mantida a uma temperatura constante TS. Logo, vai existir transferência de calor do meio fluido para a parede, né? Notando aqui a formação de um gradiente, de um perfil de temperaturas, né? Indicando que o fluxo está indo do centro em direção à parede, né? A camada limite de temperatura ela vai crescendo à medida que o X aumenta, ou seja, a região do escoamento que é termicamente afetada pela presença da parede, ela vai ficando com uma espessura maior, né, até que as duas camadas limites se encontram em um determinado ponto. A partir desse ponto, podemos dizer que toda e qualquer porção do fluido é influenciada termicamente pela presença da parede, tá? E aí o que vai acontecer dali para frente vai depender, obviamente, da condição de contorno que é imposta. Por exemplo, no caso de uma temperatura constante na parede, né, para uma distância x da entrada bastante grande, o escoamento do fluido vai atingir equilíbrio térmico com a parede e a temperatura vai ficar uniforme na seção transversal, né? Se a condição for de fluxo prescrito, um outro comportamento vai ser observado, tanto no perfil de temperaturas quanto na temperatura média, né? E de fato, essa temperatura média ela é uma grandeza bastante importante, né? A definição do que vai ser a temperatura média do escoamento, né, é uma definição muito importante, né? Nós temos que tomar algum cuidado com isso e nós vamos ver logo na sequência, tá? Então, aquelas relações que nós vimos
para definir o comprimento da seção do trecho de desenvolvimento do escoamento, né, da região de entrada, para a camada limite térmica, para a parte térmica, nós vimos para a parte hidrodinâmica, né, ela se correlaciona com o que nós vamos ver para a parte térmica. Então, no escoamento laminar, né, nós lembramos lá que o comprimento necessário para desenvolver hidrodinamicamente o escoamento, né, o X subíndice CD de V, né, de completamente desenvolvido para a velocidade, ele era cerca de 5% do número de Reynolds, né? Esse é o comprimento adimensional, o X CD sobre o diâmetro, né? Ele era 5% do número de Reynolds. Para a parte térmica, o comprimento do trecho necessário para desenvolver termicamente, ele é aproximadamente igual a 5% do produto Reynolds-Prandtl, tá? Então, se eu tenho um número de Prandtl grande, maior que 1, por exemplo, né, a água gelada ela tem um valor de número de Prandtl ao redor de 10, então eu vou demorar mais, né, em termos de distância para atingir um perfil de temperaturas plenamente desenvolvido, tá? E ao passo que no escoamento turbulento, né, no regime turbulento, esse comprimento adimensional, X de completamente desenvolvido para transferência de calor turbulento, continua sendo ao redor de 10, tá? Ou seja, é necessário 10 diâmetros, são necessários 10 diâmetros para que o escoamento se desenvolva se ele for turbulento, certo? Tá? E isso é porque essa independência com relação ao número de Prandtl, nós já vimos anteriormente, né? É porque na camada limite turbulenta, né, no escoamento turbulento, quem governa essa diferença relativa de espessura entre as camadas limites, na verdade não é um efeito molecular, mas sim um efeito da turbulência, né? As próprias flutuações turbulentas é que ditam a espessura da camada limite, né? Então é como se a gente definisse o número de Prandtl turbulento como se fosse próximo à unidade, tá?